Pessoal, boa noite a todos. Satisfação da gente poder voltar aqui em Piumhi. É sempre uma alegria poder retornar. Se não me engano, é a terceira vez, né, Maria Viu? Terceira vez que a gente retorna. E é uma alegria, realmente, é um prazer. Espero que a espiritualidade nos acompanhe, para que a gente possa compreender da melhor forma possível esse conteúdo que nos foi pedido para que a gente conversasse aqui hoje. Alguns meses atrás eu estava conversando com um casal de amigos e o rapaz, né, ele mora aqui em Piumhi, aí ele estava me explicando a origem, né, do nome Piumhi, que eu não conhecia. A primeira coisa que ele me falou foi o seguinte: não é Piumhi que fala. Aí ele estava me ensinando a pronúncia, como se pronunciava. Aí tem que se pronunciar assim, Piumhi, né? Piumhi. Aí na hora que ele falou, eu não escutei direito, perguntei para ele: não, repete, por favor, não consegui entender. Aí você tem que falar assim, ó, Piumhi. Aí a minha primeira reação foi perguntar para ele, né, você está com congestão nasal? Eu não estou entendendo. Aí ele virou para mim e estava me explicando que essas palavras de origem indígena, né, elas têm realmente essa pronúncia meio que nasalada. E ele estava me falando que significa rio dos peixes, ou rio dos mosquitos, né, alguma coisa nesse sentido. E é muito interessante. Então, isso é só para a gente introduzir e eu dizer desse carinho que a gente tem, né, Maria Vilma, em poder estar aqui em Piumhi, e realmente eu espero que possamos retornar outras vezes. O tema que me foi pedido, né, o tema que me coube, para que a gente pudesse conversar aqui hoje, é aquela famosa pergunta de Pedro, né, está lá registrado em Mateus, quando Pedro pergunta para Jesus: quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Só para a gente contextualizar e para a gente entender, por exemplo, por que Pedro perguntou isso, porque é uma pergunta solta. Mas o que levou Pedro a fazer essa pergunta para Jesus? Então estavam todos eles sentados, conversando, uma conversa amistosa, um bate-papo. Jesus gostava muito de ter um particular com os apóstolos. Então eles conversavam sobre coisas cotidianas, né, após uma refeição, um café filosófico. De repente Jesus conta para eles um conto, e ele vira assim para os discípulos e diz assim: se o teu irmão pecar contra ti, vai a sós e repreende. Se ele te ouvir, beleza, tranquilo, ganhaste um irmão. Mas se ele não te ouvir, chama um ou dois e vai conversar com ele. Se mesmo assim ele não te ouvir, dize-o à igreja. E se mesmo assim ele não te ouvir, considera-o um gentio ou um publicano. Ou seja, considera-o como uma pessoa que não quer participar da crença comum que aquele agrupamento está professando. Antes da gente entrar na pergunta de Pedro, aqui tem uma questão que é muito interessante. Porque na hora que Jesus fala assim, olha, se ao conversar a sós com seu irmão, ele não te ouvir, pega um ou dois e vai conversar com ele. Por que Jesus dá essa recomendação? Pelo simples motivo que quando nós temos um problema com alguém, quando nós temos um quiprocó para resolver com alguém, a gente invariavelmente pensa que nós estamos sempre certos. Se você não coloca ao julgamento de outra pessoa, se você não coloca sobre a observação de outra pessoa, você sempre irá achar, quando você tem um problema com alguém, que você está certo, que você é que está com a razão. Então na hora que ele fala, pega um ou dois e vai conversar com ele, é para você colocar sob o julgamento de outras pessoas. Porque na hora que essas duas pessoas ficam sabendo do que você tem, aquele problema que você tem com aquela pessoa, pode ser que aqueles dois viram para você e falem assim: uai, mas eu estou achando que o problema é com você, não é com ele não. Então por isso que Jesus recomenda isso. Ele está nos dando uma medida preventiva de um tipo de obsessão que é muito, mas muito comum na casa espírita. E a grande maioria de nós não sabe que está nela. Porque, aliás, um dos objetivos dela é fazer com que o sujeito não compreenda que ele está passando por aquilo, que é a obsessão chamada fascinação. Jesus está prevenindo a fascinação, que é quando eu acho que eu é que estou sempre com a razão. Pedro se incomodou com essa fala de Jesus, porque é claro, você vai uma vez, você chama mais um, você chama dois, você fala com a igreja, que é o agrupamento. Pedro incomodou com aquilo, e Pedro levantou a mão e falou assim: mas, mestre, posso fazer uma pergunta? Aí Jesus vira para ele: óbvio, Pedro, pergunte. Aí ele vira e fala assim: mas isso
Vai acontecer até quando? Eternamente? Quantas vezes então eu devo perdoar o meu irmão quando ele peca contra mim? Aí Pedro faz a famosa pergunta. E ele complementa a pergunta, porque ele fala assim, até 7 vezes? Ele dá um número, né? Até 7 vezes eu devo perdoar? E quando a gente ouve essa pergunta de Pedro, a grande maioria de nós acha graça. Porque a gente pensa assim, Pedro inocente, né? 7 vezes só? E só 7 vezes para perdoar? Aí eu pergunto para vocês, quantas vezes nós já perdoamos alguém pela mesma ofensa que nos fez? Nós conseguimos perdoar alguém pela mesma ofensa que nos faz 7 vezes? Gente, nós não conseguimos tolerar uma porta que não fica do jeito que a gente quer. A gente não consegue tolerar uma porta. Eu passo no meu quarto, fecho a minha porta, fecho a porta, na hora que eu viro as costas, eu escuto a porta abrindo. Eu viro, olho para ela, pego, jogo ela lá, viro de novo as costas. Na terceira vez eu já fecho ela com o pé. Porque nós não toleramos uma porta. Que dirá 7 vezes uma porta. Agora, que dirá 7 vezes uma ofensa nos dada? Quantos aqui já não devem ter falado em algum momento da sua vida a seguinte frase? Meu amigo, num relacionamento eu tolero quase tudo. Quase tudo. Mas traição não. Se me trair é uma vez só. Quantas vezes nós já não falamos isso? Se me trair é uma vez só. Então, 7 vezes é pouco? Ou 7 vezes é muito? Então nós não toleramos uma traição, porque nós ainda não entendemos que o perdão não é para o outro. Não existe perdão para o outro, apenas auto-perdão. Só existe perdão para si mesmo, e não existe perdão para o outro. E nós temos uma grande resistência em perdoar o outro, pelo simples motivo que a gente acha que quando perdoa alguém pelo erro que nos fez, nós estamos liberando aquela pessoa para não ter que ressarcir perante a própria consciência dela. Já viu quando alguém erra com a gente? Aí a gente costuma dizer assim, eu vou ficar aqui de cara amarrado um bocadinho, né? Eu vou ficar aqui assim meio empurrado, que é para ele ver que ele errou, porque senão como é que ele não vai perceber que ele errou? Então deixa eu fazer aqui um corpo duro, não é? Para ele ver que ele errou. Meu amigo, não é o seu perdão ou o seu não perdão que vai isentar alguém de ter que ressarcir com a própria consciência dela. Código Penal da Vida Futura, livro Céu e Inferno. Kardec traz para a gente 33 itens sobre as condições da alma depois que desencarna. No item 16, ele vira para a gente e fala assim, olha, o perdão não anula as faltas cometidas. Então, se alguém te trai e você perdoa, é claro que em algum momento da existência daquela pessoa, ela terá que ressarcir perante a própria consciência dela, porque é ela com ela mesma. Então, o perdão, é claro, ele fala muito mais sobre você, ele fala muito mais sobre aquele que perdoa do que sobre aquele que é perdoado. Então, nós temos uma grande resistência em perdoar, justamente por isso, porque ainda achamos que é para o outro. E achamos que o fato de perdoar vai isentá-lo de não ter que ressarcir perante si mesmo. Se você passa por uma situação de traição, ou quando a gente perdoa, a gente fala assim, olha, eu perdoo, mas é ela lá e eu aqui. Não quero nem ver pintado de ouro, que não passe na minha frente. Quantas vezes a gente já não falou isso? A gente até põe a mãozinha no peito, faz aquela carinha de piedade. Não, eu perdoo. Eu sou bom, eu perdoo. Mas eu não quero nem ver na minha frente. É ela lá e eu aqui. Aí, na hora que a gente pega a oração do Pai Nosso, por exemplo, a gente fala assim, Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Então, a medida será sempre a maneira que eu perdoo o meu próximo. É essa a medida de que eu serei perdoado ou não. Aí você desencarna. Você faz aquele tour básico pelo umbral, e você passa aquela temporada, então, no umbral, sofrendo até mandar parar. E depois de o camarada já está sofrendo as bicas, já está quase que morrendo de novo de tanto sofrer, e ele começa a pedir perdão para
Deus e todo mundo. Aí ele pede perdão para o periquito, para o papagaio, para a esposa, para a amante, e ele vai pedir perdão. Aí ele pede perdão para o seu mentor. Ele lembra do mentor. Uai, mas eu tinha alguém que me acompanhava? Cadê ele? Nossa, perdão por não ter te ouvido. Aí de repente o mentor materializa para você. Lá no meio do umbral, o mentor materializa para você. Você olha para ele e ele te vê. E você vê ele. Aí ele vira para você e fala: não, eu escutei o seu pedido de perdão. Aí você, graças a Deus, ele escutou. Aí o seu mentor vira para você e fala assim: eu te perdoo. É claro que eu te perdoo, mas é você aqui e eu lá. Então, ou seja, fica aqui, meu amigo. É você aqui e eu lá na colônia espiritual. Porque é a forma com que nós perdoamos o outro que nós também receberemos o perdão ou não da nossa própria consciência. Da nossa própria consciência. Porque não existe o perdão eminentemente para o outro. O perdão para o outro, gente, ele é apenas para fins educativos. O perdão para o outro só existe para fins educativos, mas não tem validade. Porque a única validade que realmente existe é o auto-perdão. Aí, eu costumo dizer que o perdão, ele é um ato solitário. Por que o perdão é um ato solitário? Maravilha. Porque o perdão é uma constatação pessoal de que eu já não me ofendo mais com os atos contra mim praticados. Só isso que significa perdão. É uma constatação pessoal de que eu já não me ofendo mais com os atos a mim praticados. Então, se alguém me trai, eu só terei que perdoar aquela pessoa se eu me sentir ofendido. Se eu não me sentir ofendido, eu não tenho que perdoar. É por isso que Jesus, do alto da sua cruz, ele fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Mas Jesus não virou e falou assim: eu perdoo todos eles, Pai. Não. Ele não falou porque ele não se sentiu ofendido. Então ele pediu para Deus perdoar. Só existe a necessidade do perdão quando eu tenho a ofensa, quando eu sinto a ofensa. Então veja bem, quando você começa a enxergar um espírito, quando você observa um espírito que já consegue fazer isso de uma forma madura, isso nos chama a atenção, porque ele está revelando o nosso futuro. Então isso me encanta. Quando eu observo alguém que consegue fazer esse tipo de perdão, isso me encanta. É por isso que a gente olha para o Chico Xavier e a gente às vezes não entende. Certa vez chegou um confrade para ele e disse assim: Chico, como é que você dá conta, menino? Esse monte de ataque, esse monte de acusação, esse monte de ironia, esse tanto de calúnia. Os espíritos, que são as pessoas que mais deveriam compreender você, são aqueles que mais estão perto. Como é que você dá conta de fazer isso tudo? Por que você não revida? Perguntou para o Chico. Por que você não faz algo? Aí o Chico virou para ele e disse assim: ô meu irmão, quem disse que eu não faço algo? É lógico que eu faço. E ele perguntou: faz? E o que você faz? E o Chico respondeu assim: eu continuo trabalhando. Eu continuo trabalhando. É a decisão do espírito. Ou você fica com mágoa, com rancor, com raivinha, você vira as costas, ou você prossegue servindo, como diz a mensagem do Emmanuel. Prossegue servindo. Eu gosto muito do exemplo do Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça, considerado o gigante deitado. Não sei se alguém aqui conhece, muitas pessoas devem conhecer, já desencarnou. Jerônimo Mendonça teve uma artrose intensa, uma artrose severa, por volta dos 19, 20 anos, foi para a cama, não conseguia mexer. E ele tinha uma peculiaridade, o Jerônimo Mendonça. Quando ele ainda estava andando, ele ia sair de casa, aí ele chegava na frente do espelho, ele era muito tímido, então ele fazia algo para ele mesmo. Ele chegava em frente ao espelho, ele dava uma arrumadinha no cabelo, falava assim: "Ei, Tarzan, hein? Hoje o bicho vai pegar." E saía. E ele, toda vez que ele ia sair, ele fazia isso: "Ei, Tarzan, hoje você tá que tá, hein?" E ele saía. Aí começou a ter os sintomas da artrose, foi ficando cada vez mais quieto em casa, sem movimentar, foi para a cama. Antes dele ir para a cama, ele foi numa casa espírita, quando ele começou a frequentar o espiritismo. Na casa espírita, sempre terminava, nessa que ele foi, sempre terminava com uma mensagem de um mentor. E quando veio a mensagem do mentor, o dirigente da casa pegou aquela mensagem, leu e falou assim: "Gente, essa mensagem está meio um pouco estranha, mas eles falaram que é para ler, a gente vai ler." Aí a mensagem começava assim: "Ei, Tarzan,
Segura firme no cipó da fé que você está por embrenhar na selva do sofrimento. Foi quando a artrose se acelerou e ele foi para a cama. Jerônimo Mendonça fazia palestras no Brasil inteiro em cima de uma maca, em cima de uma cama hospitalar. Os amigos dele pegavam aquela cama, colocavam dentro da Kombi, ele ia no Brasil inteiro fazendo palestras em cima da cama. Era um homem que não parava quieto em casa, gostava de socializar. Certa vez ele estava no cinema, assistindo um filme, na sua cama, o pessoal colocou no corredor, passa uma mulher e esbarra na cama. Na hora que a mulher esbarra na cama, ela vira para ele e fala assim: mas pelo amor de Deus, onde que eu vou, tá o aleijadinho atrás. Eu vou no supermercado, tá o aleijado. Eu vou na praça, tá o supermercado. Até no cinema eu venho, tá o aleijado. Uma pessoa que ainda não se perdoou pela sua condição, ela automaticamente será inflexível com os outros. Quando eu não me aceito numa imperfeição que eu tenho, invariavelmente eu serei rigoroso com as pessoas à minha volta. Se Jerônimo Mendonça não se aceitasse, nossa, o que ele poderia responder para essa mulher? Imagina alguém chamando de aleijado, mas até no cinema onde eu vou, está o aleijado. Só que como o rapaz já tinha uma aceitação de si mesmo, na hora que ela fala isso para ele, já foi tudo para aquele lugar, está lá o homem, ele vira-se para ela todo espirituoso e fala: uai, minha filha, mas você também não para em casa? Mas você também não para em casa? Tem razão. Com alguém para brincar numa situação dessa, tem que se aceitar, tem que se perdoar. E é claro, se ele se perdoou, o outro pode falar o que quiser, o outro pode fazer o que quiser, que ele não recebe aquilo como uma ofensa. Compreende? Então a gente tem que aprender a se aceitar das situações que a gente traz. A gente estava conversando aqui, brincando, né? É lógico. E eu falei que ele quem foi o senhor? Eu não sei o nome dele, mas ele estava conversando comigo e falou assim: ah, você desde o ano passado, né, só está perdendo barriga. Oi? Sou João. E ele virou para mim: você está só perdendo barriga, né? Aí eu virei para ele e falei: estou perdendo aqui e aqui, né? Porque o cabelo também está caindo. Aí eu falei: está difícil do meu lado. Aí, alguns meses atrás, Sr. João, estava eu no banco, e a fila do banco é enorme, fazendo até aquelas voltas, né? Estava fazendo uma volta, parou assim do meu lado um rapaz, que ele estava sem nem um fio de cabelo na cabeça. Carequinha, tadinho, e novo, mas nem um fio de cabelo. Aí eu parei e fiquei olhando para a careca dele. Não sei porquê, né? Mas eu fiquei olhando para a careca dele. De repente ele observou que eu estava olhando para a careca dele, ele olhou para mim e falou assim: sabe esse penteado seu aí, de jogar para frente assim? Aí eu sei, aí ele: foi meu último penteado. Agora já caiu tudo. Mas é uma brincadeira para dizer o seguinte: quando algo me incomoda, é aquilo que vai me chamar a atenção do outro. Eu só critico no outro aquilo que eu não aceito em mim. Eu só observo no outro, só realço no outro aquilo que me incomoda. A partir do momento que aquilo deixa de me incomodar, acabou. Eu já não enxergo mais aquilo. Tranquilo. Então quando a gente vê pessoas que conseguem fazer isso, é uma beleza. Nos encanta. Mas a questão é que Pedro perguntou para Jesus: quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes? E Jesus responde, né? Todos nós sabemos: não, você está muito modesto. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. A questão é: de onde é que Jesus tirou esse 70 vezes 7? Será que ele tirou do nada? Ele aproveitou que Pedro falou 7, vou falar 70 vezes 7, que é muito? De onde é que ele tirou isso? A questão é: quando Pedro faz essa pergunta e fala até 7 vezes, Pedro joga a deixa para que Jesus conseguisse ressignificar toda uma cultura judaica que existia de punição até aquele momento. E a gente vai entender isso. Simples demais de entender. A cultura hebraica era uma cultura de olho por olho, dente por dente. Era uma cultura de ação e reação, só que só no seu lado negativo, da punição. E isso estava simbolizado no Velho Testamento. Como que isso estava simbolizado? Vamos entender isso de forma rápida e fácil. Quando Caim mata Abel, Caim fala que vai sair pelo mundo e que o primeiro que encontrar o vai matar. Ah, fiz uma besteira,
vou sair por aí e o primeiro que eu encontrar que me mate. Porque é muito mais fácil para alguém tentar anular o que fez de errado através da morte, por exemplo. As pessoas que não acreditam em nada depois, é lógico. Então Caim, nessa fala, ele simboliza isso. Então o primeiro que eu encontrar que me mate e acabe essa minha culpa de ter matado meu irmão. Aí, aquele Deus, né, punitivo do Velho Testamento, coloca um sinal em Caim para que as pessoas o reconhecessem e não o matassem. Então o relato da Gênesis fala assim: e Deus fez um sinal em Caim para que aquele que o matasse fosse castigado 7 vezes. Isso está em Gênesis. Pronto, já temos um 7. Já estamos na metade do caminho. Caim tem um filho, dá o nome de Enode. Enode tem um filho, dá o nome de Irade. Irade tem um filho, dá o nome de Meujael. Meujael tem um filho, dá o nome de Metusael. Metusael tem um filho, dá o nome de Lameque. E Lameque tem um filho, dá o nome de Noé. O famoso Noé, da arca. Só que o que nos interessa é Lameque. Lameque tem 2 esposas, Ada e Zilá. Ele chama as duas para uma conversa. Naquela época, assim como hoje também em algumas regiões do nosso planeta, alguns locais ainda, né, permitem a poligamia. Eu não sei como é que esses homens dão conta, né, porque uma já é difícil pra caramba. 2, então eu não sei como é que a pessoa dá conta. Mas o fato é que Lameque tinha 2 esposas, Ada e Zilá. Ele chama as duas e fala assim: eu matei um homem por me ferir, e eu matei um jovem por me pisar. Caim será castigado 7 vezes, mas Lameque 70 vezes 7. Relato Gênesis. Caim será castigado 7 vezes, mas Lameque 70 vezes 7. Ou seja, a expressão judaica era que Deus punia, era um Deus punitivo. Então na hora que Jesus vem e Pedro joga a deixa, e Pedro fala até 7 vezes, Jesus deve ter tido um orgasmo cerebral naquele momento e falou assim: é agora que eu vou ressignificar toda essa cultura punitiva do judaísmo. E ele fala: não, Pedro, você deve perdoar 70 vezes 7. Em contraposição à punição dos 70 vezes 7 de Lameque e de Caim. Ele não tirou do nada. Ele não tirou do nada. Esse sinal que Deus coloca em Caim é o sinal da consciência culpada. Quando nós passamos de uma existência para outra, nós carregamos das culpas daquilo que a gente fez nas existências passadas. E a pergunta aqui é simples: culpa é bom ou culpa é ruim? Sentir culpa é bom ou é ruim? O que vocês acham? Oi? É ruim. É ruim? Bom também, porque faz despertar por um lado. Ótimo. A questão toda é: a culpa é boa somente quando ela desperta e o sujeito consegue ressignificar aquilo que está passando. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele nos diz assim: olha, o alicerce do resgate é a culpa. O alicerce do resgate é a culpa. Porque o primeiro passo para que o sujeito possa se reparar perante a sua própria consciência é ele sentir culpa. Porque a culpa, ela permite com que o sujeito perceba, simplesmente perceba aquilo que ele transgrediu as leis de Deus e onde ele não transgrediu as leis de Deus. Simples. Pode deixar o pessoal conversar aí, tá tudo bem. A culpa, ela é boa justamente nesse sentido. Quando faz o sujeito sair da expiação e ir para a reparação. Ele sai da expiação e vai para a reparação. A culpa só é boa porque ela viabiliza a lei de causa e efeito. Sem culpa, nesse estágio evolutivo que nós estamos, não existe lei de causa e efeito. Ela só acontece justamente porque o sujeito sente culpa, porque ele sabe onde que ele errou. Porque ela faz com que eu identifique, a culpa é que faz com que eu identifique as oportunidades que a vida me traz de poder ressarcir o mal cometido. Se eu não tivesse culpa, eu não conseguiria visualizar, identificar as oportunidades que a vida me traz. Lá em Divinópolis, tem uma casa espírita, a gente ajuda lá de vez em quando, faz alguns estudos, palestras. Tem um estudo lá que a gente faz, que é o estudo do Evangelho. São 3 pessoas falando sobre o Evangelho. Então a gente fica sentado, 3 pessoas, do pessoal, a gente faz perguntas e respostas.
Num certo dia, estava eu lá sentadinho, era 5 para as 8, começava às 8 horas, peguei o livro, comecei a ler sobre o tema que a gente iria conversar naquele dia. De repente entrou uma menina na porta, e ela veio andando, parou, sentou na primeira cadeira. Ela não me viu. É uma menina que a gente estudou junto no ensino médio, primeiro ano do ensino médio, lá uns 13 anos atrás. Essa menina, eu tenho uma dívida moral com ela enorme, que eu só pude identificar depois, porque a consciência é assim, mano. A consciência ela é uma vela, que quando ela ilumina numa esfera, ela ilumina para frente, mas ela também ilumina para trás. Se o sujeito não dá conta de lidar com os maus, se o sujeito não consegue lidar com o mal cometido há anos atrás, há existências atrás, é melhor ele ficar quieto. É melhor ele não tentar o esclarecimento da consciência, porque ela ilumina para trás. E aí você vai ter uma noção maior do que você fez de errado com as pessoas. Então eu tenho uma dívida moral com essa menina que ela provavelmente não faz ideia, mas eu já faço. Desde quando nós estávamos lá no ensino médio. E ela veio entrando, passou, sentou na minha frente e não me viu. Eu acho que era a primeira vez que ela tinha entrado na casa escura. Na hora que eu olhei para ela, eu tive tanta vergonha de estar numa posição de alguém que dá um estudo e ver aquela menina, que eu peguei o livro Evangelho no Espiritismo e coloquei isso na minha frente. Coloquei assim para me tampar o livro, de tanta vergonha que eu fiquei. E aí eu comecei a pensar, gente, olha que maravilha, olha a vida me trazendo as oportunidades de ressarcir com o mal que eu cometi. E na hora que esse pensamento passou por mim, eu abaixei o livro e fiz aquele estudo, e eu fiz aquele estudo inteiro olhando para aquela menina, porque eu fiz o estudo para ela. Já era o primeiro passo na reparação do mal que eu fiz. Então o sujeito ele tem que começar a aprender a identificar as oportunidades que a vida traz a ele, de poder ressarcir perante si mesmo. Agora, quando ele não consegue identificar, aí a culpa é ruim. E quando a culpa é ruim, o sujeito fica num ciclo vicioso, que ele não consegue sair daquilo, e ele começa a se impor situações, porque ele acha que merece passar por aquilo que ele infringiu para o outro. As expiações surgem quando eu não consigo ressignificar a culpa. Aí eu começo a procurar situações de forma imprudente, de forma negligente, só para me impor uma situação que eu acho que mereço, porque a minha consciência está culpada. Só que eu não consigo lidar com ela de forma benéfica para mim e para os outros. Eu não consigo trabalhar, então eu me imponho. A nossa psicologia, ela já identificou isso. A nossa psicologia chama isso de autossabotagem. O sujeito que se autossabota, né? O sujeito que autossabota é o sujeito que procura situações, procura condições que faz com que ele sofra. Porque no fundo, lá na sua consciência, ele acha que merece passar por aquilo. Então um espírito que tenha desapropriado muitas famílias numa existência passada, ele desapropriou muitas. Ele era juiz, ele era latifundiário, não sei, mas ele desapropriou muitas famílias. E ele passa pelo mundo espiritual, ele vê o que ele fez, e ele reencarna, e quando ele está aqui, ele tem duas opções. Ou ele espia, ou ele repara. Ele só tem essas duas opções. Aí, se esse sujeito decide passar por aquilo que ele fez para o outro, é um sujeito que vai querer passar pela experiência de também ficar sem um domicílio. Ficar numa situação de rua, por exemplo, um morador de rua. Ele se coloca a situação que um dia ele fez para o outro. Ele só está espiando. Agora, chegando aqui, ele pode decidir, por exemplo, ser um assistente social. Aí, ao exercer a sua profissão de assistente social, ele vai tirar os outros da rua e dar uma casa para eles. Os dois espiam, só que um repara e o outro não. Vocês percebem que essa situação, os dois estão espiando? Só que um está reparando já, está na frente, e o outro está apenas espiando. Mais uma vez, no Código Penal da Vida Futura, o Kardec fala assim: há 3 passos para o melhoramento do espírito. Primeiro, o arrependimento. Segundo, a expiação. E terceiro, a reparação.
O que é o perdão? O perdão é o que faz com que você saia da expiação e vá para a reparação. Somente sai da expiação e vai para a reparação o sujeito que se perdoa. Se eu não me perdoo, eu fico expiando indefinidamente. Meus amigos, se o mentor espiritual de vocês aparecesse aqui e eu fizesse uma perguntinha para eles, simples, se eu virasse para o mentor de vocês e falasse assim: aqui, o fulano, qual foi o último grande erro do fulano? Aí ele fala, ou você mesmo fala: não, meu último grande erro foi esse, né? Eu cometi uma traição, eu roubei alguém, eu enganei alguém. Se eu perguntasse para o seu mentor, quantas vezes você já não cometeu esse mesmo erro nas últimas 10 encarnações, só nas últimas 10, você ficaria espantado com a resposta dele. Porque nós vivemos num ciclo que a gente não sai dele. Se vocês soubessem quantas vezes nós erramos o mesmo erro com as pessoas que estão conosco, nós ficaríamos espantados. Porque não são poucos. Porque não são poucos. Mas porque nós ficamos apenas na expiação. Expia, volta. Expia, volta. E a gente não parte para a reparação. E a reparação exige obrigatoriamente o auto-perdão. E quando você começa a se perdoar, você começa a entrar em contato com as imperfeições que você carrega. Se você não tolera as imperfeições que você carrega, você me desculpa. Você ainda vai ficar muito tempo aqui batendo cabeça. O movimento de transparência do Espírito é o movimento de entrar em contato consigo mesmo, com suas próprias imperfeições, porque ele só poderá se modificar, ou ele só poderá se perdoar, se ele entrar em contato com aquilo que nele está de imperfeito, ou de mazela. Ele tem que reconhecer isso. Eu gosto de contar um caso, eu não sei se eu já contei para vocês aqui, na última vez, mas a minha noiva, estávamos indo para um restaurante, mãozinha dada, estávamos caminhando, de repente veio de lá para cá um mulherão, sabe um mulherão mesmo, mas um mulherão, né? Toda ereta, um decote, e a mulher veio, e eu com a minha noiva, e a gente indo em direção a ela, e eu pensei: nossa, estou com um problema, né? E a mulher foi vindo e a minha noiva indo. E eu pensei: eu não posso olhar, né? Eu não posso respeitar a minha noiva, gente. Imagina só. Aí o que eu fiz? Eu desenvolvi um mecanismo, né? Eu fixei um ponto no horizonte e fui que nem robô. Sabe quando você vai que nem robô assim, olhando só para o ponto do horizonte? Aí eu fui passar, na hora que eu fui passar pela mulher, eu não dei conta. Foi mais forte que eu. Um segundo só, eu olhei, eu fiz assim, voltei. Foi um segundo só. Pronto. Entramos no restaurante, conversa vai, conversa vem o pedido, a gente janta, conversando. No meio do jantar, ela vira para mim e fala assim: posso te fazer uma pergunta? Eu, vem, né? Eu mando, minha querida, faça a pergunta. Aí ela vira para mim e falou assim: você olhou para aquela mulher, não olhou? Gente, antes de responder, eu pensei assim: mulher deve ser um bicho do capeta. Porque como é que eu descobri que eu tinha olhado? Foi um segundo, meio segundo. Aí eu fiquei na dúvida, né? Eu tinha duas opções. Só duas opções. Ou eu falava, olhei, ou eu negava até a morte, né? Essa segunda opção, assim, foi muito tentadora, sabe? Eu pensei em negar até a morte. Mas chegou depois, eu pensei assim: quer saber? Eu virei para ela e falei assim: olhei mesmo. Você viu que mulherão? Você olhou também? Perguntei para ela. Ela olhou para mim e falou assim: Tiago, mas você mudou muito desde quando eu te conheci. Aí eu virei para ela e falei assim: minha querida, é claro que eu mudei, mas é claro que eu mudei, e muito mesmo, e para melhor. Porque toda vez que eu mostro para você como eu realmente sou, eu te dou as oportunidades para você decidir conscientemente se você deseja ficar comigo ou não. Ela regalou o olho, fez assim. Aí eu senti que ela ficou frágil, né? Eu senti a fragilidade dela, caiu matando. Né? Porque eu senti que ela ficou frágil, caiu matando. Eu citei Kant para ela. Eu virei para ela e falei assim: teve um filósofo chamado Immanuel Kant, e certa vez ele disse assim: se você não puder contar como fez algo, não faça. Porque os motivos que te levam a não contar devem ser os mesmos que te levem a não fazer.
Gente, eu acho que ela decidiu casar comigo foi nesse dia. Foi um espetáculo. A gente passou uma noite maravilhosa. Entende? Mas, ou seja, eu tenho que ir no movimento de transparência primeiro comigo mesmo, porque eu tenho que entrar em contato com as imperfeições que eu carrego para que eu possa me aceitar. Se eu não entro em contato com as minhas mazelas, como? Eu não terei nem a oportunidade de me perdoar ou não, porque eu nem sei que eu tenho. Então o sujeito ele tem que começar a se aceitar, se perdoar, para que cada vez mais ele entre em contato com as mazelas interiores que ele carrega. Porque um ser que não consegue tolerar as imperfeições que traz, ele vai ser rigoroso, inflexível e não irá perdoar as mazelas daqueles que caminham junto com ele na existência. Se eu não me perdoo, eu não perdoo o outro. Foi isso que Jesus quis dizer para Pedro. Quando eles estavam na última ceia, Jesus comunica para eles: olha, um de vocês irá me trair. Pedro levanta-se: que isso, mestre? Não, um de nós vai te trair? Não, eu não deixo isso acontecer. Pedro todo orgulhoso. E Jesus na vida ele fala assim: e tem mais, Pedro, e tem mais. Quando o pastor é preso, as ovelhas todas fogem. Na hora que Jesus falou isso, Pedro levantou e falou assim: o senhor que não me conhece, e eu fugi? Todos aqui podem fugir, mas eu não fugirei. O relato bíblico é assim: todos podem se escandalizar, mas eu não me escandalizarei. Jesus, já observando o rigor de Pedro, e sabia que se Pedro não perdoasse aquele que iria trair Jesus, depois ele também não iria se perdoar, porque o movimento é esse. Se eu sou rigoroso com o outro, é porque eu sou rigoroso comigo. Daí Jesus, percebendo isso, Jesus vira-se para Pedro e fala assim: Pedro, baixa a bola. Baixa a bola. Sabe por quê? Porque em verdade eu te digo que antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. É a hora que Jesus anuncia para ele. Então, se você não perdoar aquele que irá me trair, você também não irá se perdoar por ter me negado. O tempo passa, dito e feito, Jesus cantou a pedra, Pedro nega, Jesus retorna no 3º dia. Para quem Jesus retorna primeiro? Maria. Pedro não compreende por que Jesus aparece primeiro com uma mulher. Na hora que Maria relata para ele que tinha visto Jesus, Pedro duvida. Olha aí um relato bíblico. Pedro duvida, como ele apareceu para você primeiro? Pedro não entendia por que Jesus iria aparecer primeiro, principalmente para Maria. Não entendia isso. Aí Pedro fica um pouco acabrunhado, e ele já começa a pensar: foi porque eu neguei o homem. Ele já não apareceu para mim primeiro, porque Pedro tinha uma relação um pouco mais próxima com Jesus. Então ele não apareceu para mim primeiro, foi porque ele ficou magoado, foi porque eu neguei. Passa-se o tempo, Jesus aparece no caminho de Emaús, Jesus aparece novamente com os discípulos, nada de ter uma palavra especial para Pedro, e Pedro fica acabrunhado, e Pedro vai ficando triste, e Pedro vai começando a entrar num movimento de autopunição. Na 3ª vez que Jesus aparece para todos os discípulos, foi quando Tomé pediu para tocá-lo nas chagas. Jesus está conversando com os discípulos, tudo tranquilo, materializado. Jesus pega Pedro de lado e fala: Pedro, tu me amas? Aí Pedro vira para ele e fala: ô Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, é claro que eu te amo. Conversa vai, conversa vem. Jesus passa um pouquinho da conversa, pega Pedro de novo: Pedro, amas-me mais do que estes? Pedro: ô mestre, o Senhor sabe que eu te amo, por que o Senhor pergunta isso? É claro. Conversa vai, conversa vem, passa-se o tempo, Jesus pega Pedro de novo: Pedro, amas-me mais do que todos? Jesus e Pedro vira-se para ele e fala: Senhor, se o Senhor me ofende, o Senhor sabe que eu te amo, já te respondi. E Jesus responde: então apacenta as minhas ovelhas. Por que Jesus faz essa pergunta 3 vezes para Pedro? Porque ele queria que o que ficasse registrado no psiquismo de Pedro era o compromisso com a reparação, não era o compromisso com a negação. Se Jesus não fizesse esse trabalho com Pedro, ele cairia num movimento de autopunição, porque ele não se perdoaria. Um homem ainda rigoroso, chucro até. Então Jesus faz esse trabalho com Pedro, para que o que ficasse registrado nele era isso: Pedro, vamos reparar? Olha o convite da reparação.
Vamos caminhar? E Pedro, a partir daí, então, torna-se um exemplo de cristão. Inaugura a casa do caminho e vira um exemplo para todos aqueles que seguiam Jesus. Porque Jesus sabia, conhecia Pedro, conhecia o coração daquele homem, sabia que ele não conseguiria lidar com aquilo sozinho. Então ele diz: vamos, Pedro, me ajuda, vamos trabalhar comigo. Apacenta as minhas ovelhas. Então aquele que não se aceita, ele também não aceitava o outro. Cada vez mais se isola, porque ele exige perfeccionismo. Uma pessoa que esconde as suas imperfeições é alguém que exige do outro perfeccionismo. Ó, que interessante. Alguém que esconde sempre as suas imperfeições está sempre a exigir perfeição do outro. E esse movimento fica indefinido. Então veja bem, só existe auto-perdão. O perdão para o outro existe apenas numa circunstância. Como eu disse, para fins educativos. Porque quando eu perdoo alguém, o que eu dou para aquela pessoa é uma sobrevida, é uma injeção de ânimo, é uma esperança. O perdão para o outro só existe nesse nível, para fins educativos. Fins educativos. Existe uma pesquisa feita lá na década de 50, em 1957. Camarada, biólogo, geneticista, trabalhava na Universidade de Johns Hopkins, até hoje uma das melhores universidades de medicina dos Estados Unidos. E ele fez uma pesquisa que foi a seguinte: ele pegou um balde de água, colocou um monte de ratinho lá dentro, e os ratinhos começaram a nadar. Eles não davam pé, era fundo, e os ratinhos estavam nadando. Passados 15 minutos, os ratinhos se cansaram, afundaram, morreram afogados. Ele tirou aqueles ratos daquela banheira, pegou um novo grupo de ratos, colocou lá dentro de novo e colocou eles para nadar. Outros ratos. Eles foram nadando. Deu 15 minutos, ele tirou os ratos de dentro da banheira, secou os ratinhos, fez diferente com eles. Deixou eles descansar uns 2 minutinhos, colocou eles de volta dentro da banheira. Sabe quanto tempo esses ratos nadaram sem parar? 60 horas. 60 horas. Aí qual que é a justificativa do pesquisador ou o problemão que ele tem para resolver? Como que vai interpretar um achado desse? Porque é um animal. Como é que você interpreta um achado de um animal? Você vai interpretar um psiquismo de um animal? Mas qual é a conclusão que eles chegaram? Que quando você pega na mão de alguém, quando você dá uma chance para alguém, ou quando você perdoa alguém, aquela pessoa se agarra numa tábua de salvação. Ela se agarra naquilo e ela sempre vai pensar: existe alguém que confia em mim, existe alguém que gosta de mim, existe alguém que depositou a sua confiança em mim. Então essa pessoa, as chances dela cair numa depressão, as chances dela cair numa tristeza é muito menor do que quem não passou por isso. Porque o sujeito, ele sempre fica esperando a ajuda que vem de lá. Então quando eu ofereço o perdão para o outro, o único objetivo dele é para esse fim educativo. Só para isso. Não vai apagar a falta, você pode perdoar à vontade, que não vai apagar a falta, o sujeito tem que ressarcir sua própria consciência, mas serve apenas para educar. Meu pai fez comigo uma vez, e ele fez uma conduta comigo que eu nunca mais irei esquecer na minha vida como espírito. Se Deus quiser, daqui a 10.000 anos eu estou lembrando disso. Um ato apenas. Quando é significativo para o espírito, meu amigo, muita gente fica pensando assim: eu não tenho tempo para passar com meu filho. A questão não é o tempo, a questão é a qualidade do tempo que você passa com ele. Então, em um ato, meu pai me deu todo esse significado. Ele tinha um barzinho, uma mercearia, e de vez em quando ele me colocava para olhar para ele. Então ele saía para fazer uma comprinha. E ele me dizia: fica para mim, fico. Criança ainda. Certa vez estava lá olhando o bar para ele.
criança, estudava, precisava de dinheiro. Fui lá, peguei um dinheirinho, na época era até cruzeiros ainda, coloquei no bolso, tranquilo, mas do meu pai, né? Meu pai chega, conversou comigo, beleza, me perguntou, né? Tiago, você está precisando de dinheiro? Eu só fiz uma pergunta. Aí eu, não estou precisando não. Aí ele virou para mim, completou a pergunta. Você pegou dinheiro aqui na gaveta? Ele só perguntou, com toda a amorosidade possível, ele só perguntou, você pegou dinheiro aqui? Aí a consciência culpada faz com que o sujeito tenha tipo o extremo oposto, né? Aí eu virei, arregalei os olhos, coloquei as duas mãos nos bolsos, tirei os bolsos para fora, falei assim, não peguei, pode olhar. E levantei a mão. E rezando para ele não olhar no bolso de trás, porque o dinheiro estava lá no bolso de trás. Aí ele virou para mim e falou a frase que eu nunca mais vou esquecer. Aí ele disse assim, falou assim, foi uma criança. Ele virou para mim e disse assim, ô meu filho, não preciso te revistar não. Se você disse, eu confio em você. Nossa. E eu com dinheiro no bolso. Se você disse, eu confio em você. E meu pai, gente, cá para nós, macaco velho, é lógico que ele sabia que eu estava com dinheiro no bolso. É lógico. Mas ele não quis me passar pela vergonha de ter que devolver algo que eu já tinha falado que não tinha pego. Hoje, se eu olhasse para trás e ele tivesse pego o dinheiro à força, hoje eu olharia para trás com vergonha, com culpa. Agora, hoje eu olho para trás e significa da seguinte forma: existe alguém que confia em mim. Nossa! Quando você sabe que tem pessoas que confiam em você, meu amigo, e é nesse ponto que o perdão para o outro funciona. Somente nesse ponto. É mostrar para ele que nós confiamos. Que nós confiamos. E aquele que recebe esse perdão para fins educativos, ele vai querer trabalhar, claro. E é por isso que Jesus dizia assim, olha, aquele quem muito foi perdoado, muito amor demonstrará. E aquele a quem pouco foi perdoado, pouco amor demonstrará. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham pego alguma coisinha que seja de bom, de tudo isso que a gente falou. Eu peço desculpas imensamente por ter cansado vocês esse tempo todo, mas agradeço mais uma vez o convite, né? Espero que um ponto que seja, que você tenha achado interessante, pegue, raciocine por você mesmo, porque o conhecimento ele só se solidifica quando ele passa pelo meu filtro. Se ele não passar pelo meu filtro, eu esqueço, daqui a pouco eu não uso o filtro. Então pegue algum pontinho que seja, chegue em casa, raciocine e chegue à sua própria conclusão. E não perca tempo. Já começa a agir do jeito que você acha que é o certo. Que nós estamos aqui para isso. Então perdoe bastante, seja perdoado bastante também, porque nós aprendemos sempre. E é assim que nós aprendemos. Agradeço mais uma vez. Espero que vocês tenham uma ótima semana espírita e uma ótima noite. Muito obrigado.